Tudo bem? Me chamo professor Thiago Sabino. Hoje estaremos trabalhando a disciplina Estudos Amazônicos com o tema Concentração da Terra e Conflitos no Campo da Amazônia. Bom, primeiramente nós precisamos entender que a estrutura fundiária do Brasil, e sobretudo da região amazônica, ela se encontra totalmente má distribuída. Nós temos uma grande concentração de terra na mão de poucas pessoas, pessoas poderosas, bastante bilionárias, e a grande maior parte das pessoas com pequena quantidade de terras para utilizar, sobretudo, na agricultura. Então, vamos iniciar. Bom, primeiramente, o que significa a concentração da terra? Concentração da terra é quando uma grande porção de terra encontra-se nas mãos de poucas pessoas. Este processo é considerado um grave problema no espaço rural do Brasil, em que a estrutura fundiária do país está mal distribuída. Então, primeiramente, a gente precisa entender que esse processo se dá justamente no processo de ocupação e colonização do Brasil. Então, no Brasil colonial, nós vamos ter essa ocupação e colonização ocorrendo por meio da política de capitanias hereditárias, quando a coroa portuguesa vai distribuir parte do território brasileiro para a nobreza oriunda de Portugal vir ao Brasil e possibilitar essa colonização privada. Então, ao longo do litoral brasileiro, foi distribuído em torno de 14 áreas, 14 porções desse território para justamente ser utilizado na plantation da cana-de-açúcar, né, que é o monocultivo, onde o Brasil começou a exercer essa atividade econômica no início do processo de colonização ainda na colônia. Então a gente vai ter o desenvolvimento de algumas delas, em especial aqui a gente tem, né, um destaque maior para Pernambuco e também para a capitania de São Vicente, tá? Que seria o atual estado de São Paulo. Então, também, além das capitanias hereditárias, a gente tem outra forma de distribuição fundiária, né, que é por meio das sesmarias, já que é essa presença de pequenos lotes, tá, que são distribuídos aos colonos, mas que ainda tendo o controle, né, desses lotes por meio da coroa, né, por meio da nobreza, por meio do rei. Né. E aí a gente vai ter também esse processo originando, obviamente, uma grande concentração no campo. A gente percebe nesse mapa da direita, né, uma grande concentração de imóveis, né, que estão marcados pela cor vermelha, né, concentrado com mais de 25% das maiores áreas privadas do Brasil. Perceba, então, que essa área se encontra, né, em grande medida aí na Amazônia Legal. Né, a gente tem a presença de alguns estados, como o Mato Grosso, né, o sul e sudeste do Pará. Nós temos a região do Matopiba também, né, Maranhão, Tocantins, sul do Piauí, a Bahia, mas boa parte na Amazônia Legal a gente está concentrado essas terras nas mãos de poucas pessoas, sobretudo grandes empresas ligadas ao plantio da soja. E no outro mapa, na esquerda, nós já vamos identificar que, sobrepondo a essa área do mapa 1, a gente vai ver as áreas de maior extensão de plantio de soja. Então, a gente tem o estado do Mato Grosso em primeiro lugar, depois se destacando aí os estados que compõem o Matopiba e já com expansão fortemente aqui para o estado do Pará e Rondônia na Amazônia Legal. E aí essa charge apresenta uma crítica, né? Primeiro, um grande fazendeiro, um grande ligado, sobretudo, à bancada ruralista, vai dizer assim: eu não vejo problema nenhum com o tamanho da minha terra. Então, apresenta apenas um sujeito, bastante riqueza, com uma grande área, né, disponível para suas plantações. Percebo que dá a entender que essa área é uma área improdutiva, porque uma pequena porção dela está com uma plantação, enquanto que grande quantidade de pessoas ocupando uma área muito pequena para produzir. Bom, o mapa do Brasil também representa que 60% do território nacional está ocupado pela iniciativa privada, e desses 60% apenas um quarto, né, são concentrados, que com um quarto desses 60% concentra em torno de 40% da área total de imóveis rurais do Brasil. Os outros 27% é composto por áreas urbanas, unidades de conservação, tá? Outras áreas públicas, né, estaduais ou federais, e 13% por territórios indígenas. Então a gente percebe já a má distribuição, né, do território.
Então, prosseguindo, a gente tem algumas formas de aquisição dessa terra, historicamente. A gente vai ter, no primeiro momento, a doação feita pelo próprio Estado, por forma de incentivo. Isso aconteceu bastante, né, desde o período colonial, mas no período recente a gente vai identificar, na ditadura militar também, o governo militar doando, né, essas terras públicas para a iniciativa privada, inclusive para algumas empresas que nunca teve relação ligada direto à terra, como o Bradesco, Volkswagen, Bamberinos, a grilagem também, que é a falsificação da titulação da terra, a compra da terra a preço muito baixo. Isso é muito comum ainda hoje, principalmente na Amazônia, onde o preço relativo da terra é um dos mais baixos do Brasil e tem proporcionado a expansão da fronteira agrícola, a expulsão dos pequenos proprietários, dos pequenos camponeses, por meio inclusive da expropriação, da violência, né, representada por meio dessas charges, né, essas duas charges aí. Então, povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos estão constantemente ameaçados, e a invasão e pressão sobre glebas públicas, que se dá justamente ou pela grilagem ou também pelo desmatamento e queimada, forçando inclusive o processo de regulação fundiária, né, que inclusive está na pauta do Congresso através dessa recente MP da grilagem, a MP 910. Como consequência disso, né, a gente tem inúmeros conflitos no campo, tá, principalmente na Amazônia, assassinato de lideranças rurais. E a gente tem em destaque, né, o casal seu Cláudio e Dona Maria, que foram falecidos aí no assentamento Terra Alta Piranheira, em Nova Ipixuna. A irmã Dorothy, que foi assassinada na Enapu, né? Temos a liderança do Chico Mendes, assassinado em 1988, né? E alguns massacres. O mais famoso dele, o massacre de Eldorado dos Carajás, onde houve o assassinato de 19 trabalhadores sem terras, e o massacre de Pau d'Arco. Tá? Isso vem provocando também uma série de impunidades, onde boa parte desses crimes acabam não sendo solucionados, e os assassinos, quando vão presos, eles são soltos, né, com rapidez. E por fim, nós temos o mapa da Amazônia Legal, que representa, né, a quantidade de conflitos até o ano de 2017. Então, percebo a sua grande maioria ocorrendo no Maranhão, Tocantins, Pará e Rondônia, né, com destaque para o Maranhão e Rondônia pela maior intensidade dos conflitos. E em relação ao número de famílias, a gente vai identificar que tanto o Maranhão quanto o Rondônia e o Pará são estados que possuem a maior parte das famílias envolvidas nessa situação de conflito, chegando até a 20 mil famílias envolvidas, né? Então, gente, é isso. A aula espero que tenha sido proveitosa. Obrigado.